Olá, eu sou o Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição número 2, que tem por título Sinais que antecedem a volta de Cristo. A lição de número 2 tem por título Sinais que antecedem a volta de Cristo. Vamos ler o textuário da lição que encontra-se em Mateus capítulo 24, versículo 3, que está escrito: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A certeza da volta de Jesus Cristo é a verdade mais significativa de toda a profecia bíblica. Para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que antecedem a sua vinda. A lição trata de estudar acerca dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Ou seja, a segunda vinda de Cristo, porque a primeira vez ele veio, ele nasceu, cresceu, realizou um ministério milagroso aqui neste mundo, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e depois subiu aos céus. Então, a segunda vinda de Cristo e o fim de todas as coisas parece algo fictício e difícil de acreditar para aqueles que não creem em Deus e zombam do Evangelho. Mas o próprio Senhor Jesus ele assegurou que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Então, a igreja ela deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. Então, como podemos afirmar que sua volta é iminente? Como eu posso dizer com certeza que Jesus está prestes a voltar a qualquer momento? É muito simples. A Bíblia revela isso, mediante os sinais que evidenciam esse grande acontecimento escatológico. Estejamos, pois, atentos a cada sinal, pois Jesus voltará. Então, é o que nós vamos ver a partir de agora e daqui em diante. Para uma visão mais ampla da lição, os objetivos acerca dos sinais escatológicos apresentaremos em 3 aspectos, conforme a lição apresenta. Primeiro, sinais na vida da igreja, que são os sinais voltados na vida religiosa. Segundo, os sinais no céu da vinda de Cristo. São sinais que vão aparecer no cenário celestial. Terceiro, guerras, conflitos e terremotos, que são os sinais embaixo na terra, ou sinais na extensão continental. Sinais na vida da igreja, ou seja, sinais que acontecem no meio da vida religiosa, da vida cristã. Os sinais classificados na vida da igreja são aqueles que se manifestam no meio da vida religiosa. E quais são esses sinais que manifestam na vida religiosa? Falsos cristos e falsos profetas. Algumas figuras têm se levantado dizendo ser um profeta de Deus. Mas o seu objetivo é prender a atenção das pessoas por aquilo que elas desejam, pois seu intuito é enganar e explorar os incautos. E disso aparecem os falsos milagres,
os falsos testemunhos. O pecado é uma questão sem importância alguma, não há problema. E a mensagem do seu pseudo-evangelho é simplesmente sentir-se bem e elevar o ego das pessoas com suas mensagens triunfalistas. Desde os primeiros séculos, várias pessoas já têm se intitulado de Cristo, que é a reencarnação do Filho de Deus, e por incrível que pareça, são seguidos por muitos. Tem pessoas que realmente acreditam que seguem em meio ao engano. No século XIX ao XXI, surgiu muitos falsos cristos. E isso sem contar os milhares de casos de pessoas perturbadas mentalmente que fizeram esse tipo de declaração. Como nós vemos aí de vez em quando algumas reportagens na televisão, pessoas dizendo que ser a reencarnação de Cristo, que é Jesus Cristo e tal. Então, o que isso representa? Alguém acha isso uma simples palhaçada ou uma pessoa que está certamente com o seu juízo alterado? Mas o que é que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5? O próprio Jesus ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão o mundo. Então, esse é um dos sinais que se manifesta no meio da vida da igreja, falsos profetas e falsos cristos. E onde está os falsos cristos? A gente vê por aí vários aí se autopromovendo. E os falsos profetas? O falso profeta ele pode estar na sua igreja, ele pode estar pregando nos congressos que vocês realizam na sua igreja, pode estar no nosso meio, pessoas que nós não conhecemos a índole, mas que na realidade é um falso profeta. Que Deus nos guarde e que possamos estar atentos na palavra de Deus para não cair nesse engano. O segundo sinal na vida da igreja é a apostasia. A apostasia é o abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus. Quando alguém apresenta, ou seja, quando alguém se apostata da fé, que abandona, que se desvia conscientemente, trata-se de uma rebelião contra a fé pessoal em Jesus Cristo e a sua palavra. Quantos pastores que foram grandes homens de Deus, mulheres de Deus, pregadores cheios do Espírito Santo, e hoje não são mais. E por que não falar dos cantores que tiveram graça e unção do Espírito, que aqueles que ouviam derramavam lágrimas porque a unção na sua voz era tremenda, que não era conhecido, mas se tornou conhecido não só no país, mas fora do país por causa da Igreja de Cristo. E hoje não são mais, não cantam com mais unção, porque eles simplesmente, amando o presente século, em busca da fama, do dinheiro e uma vida de luxo promíscua, se apostataram da fé. E esses apóstatas, esses que foram grandes homens de Deus e mulheres de Deus, tanto na pregação, no ensino e no louvor, hoje eles blasfemam. Hoje eles desdenham a igreja. Hoje eles contradizem o evangelho de Cristo e zombam dos verdadeiros homens de Deus, se tornando um verdadeiro tropeço para muitos.
Mas alguém se escandaliza com isso, porque, foi um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas o apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 12, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a apostasia, ela é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus. Um outro sinal manifesto na vida da igreja, no cenário religioso, é a doutrina de demônios. No primeiro século da igreja cristã, os apóstolos já combatiam os falsos mestres, os falsos obreiros, aqueles que tentavam corromper o evangelho de Cristo. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônio. São caracterizados por deturpar as escrituras sagradas e de aceitar o erro. Entre elas estão aqueles que professam e expõem a confissão positiva, a teologia da prosperidade, o culto aos anjos, vários modismos e misticismo e filosofias que corrompem essa doutrina. O satanismo e as religiões ocultas têm se proliferado tanto na Europa e no mundo. Hoje muitos jovens são seduzidos pelo ocultismo, se enveredando na doutrina do espiritismo, da nova era, das religiões reencarnacionistas. Atualmente, muitos que se dizem crentes ou cristãos, mas estão aceitando a prática a favor do aborto, da homossexualidade, da legalização das drogas e da desestruturação familiar. A expansão dessas doutrinas por meio de espíritos enganadores tem sido uma das marcas do presente século. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 1, na primeira carta a Timóteo, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. O outro sinal na vida da igreja é a perseguição aos cristãos. Mateus capítulo 24, versículo 9, está escrito: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos, de todas as gentes, por causa do meu nome. Se no primeiro século os cristãos eram perseguidos e entregues à morte, hoje a perseguição são mais veladas. Nas escolas, universidades, muitos crentes são perseguidos e ridicularizados por professar sua fé em Jesus Cristo. Sem falar das leis que muitas das vezes são criadas para fins de perseguir a igreja e seus ideais. E hoje, o cristianismo, entre outras religiões, são os que mais têm fiéis mortos por causa da perseguição, principalmente pelo Estado Islâmico. Mas Jesus, ele disse, Mateus capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Sinais nos céus da vinda de Cristo. Aí já é a segunda classificação dos sinais. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, está escrito: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Notemos que é algo que não está revelado.
não está explícito, não podemos especular o que não pode ser revelado até que esse sinal se manifeste. Às vezes nós vemos algumas pessoas afirmando, a gente vê até a reportagem, que viu disco voador, que viu um objeto no céu não identificado. Às vezes passa um drone, um avião não tripulado, cheio de luz, e as pessoas criam fantasias. Mas esse sinal do céu é algo extraordinário que ainda há de se revelar. Quando esse sinal se manifestar, todos os homens vão ver e vão se espantar. E vão saber que é um sinal da vinda de Cristo. Terceira classificação dos sinais da vinda de Cristo: guerras, conflitos e terremotos, que são sinais embaixo na terra, na extensão continental. Guerras e conflitos. Em toda a história da humanidade, sempre houve guerras e conflitos. Isso nós sabemos de antemão. O mundo sofreu por causa de duas grandes guerras mundiais, deixando um saldo tremendo de mortos. Mas hoje, em pleno século XXI, com muitos avanços e tecnologia, a ameaça do terrorismo é um tipo de guerra que tiram a paz das grandes potências mundiais. E entre os extremistas, seu alvo, seu ideal principal é eliminar a fé cristã. Então, guerras e conflitos é um sinal da vinda de Cristo. E nesse ponto que nós já chegamos da nossa vida, nós vemos aí várias nações se confrontando, se ameaçando, porque é um sinal da vinda de Cristo. Terremotos. Segundo alguns geólogos americanos, o número de terremotos tem se multiplicado grandemente nos últimos 20 anos. Então, a tendência agora é que esses sinais se multipliquem. E o que é que eles provam? O que é que eles evidenciam? A iminente vinda de Jesus Cristo. Como a lição ela é resumida com relação a esse assunto, eu não poderia deixar de pelo menos mencionar aqui um dos sinais importantes para a vida da igreja, que é o povo de Israel. O povo de Israel, o povo judeu, é um dos sinais mais evidentes da atualidade em relação à volta de Cristo. Ezequiel, capítulo 37, ele profetizou sua restauração nacional, que teve início no século que vivemos. Israel era um simples estado, cercado de inimigos que queria varrê-los do mapa. Eles foram espalhados por toda a terra, expulsos de sua terra natal. Mas eles tinham as promessas desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Então, Deus não abandonou seu povo, mas os plantou e fez florescer em sua terra como uma nação soberana e eleita de Deus. Então, meus amados, tudo que acontece com o povo judeu no cenário mundial é digno de atenção, pois Israel é o relógio escatológico de Deus aqui na terra. Concluímos essa aula e gostaria de destacar que aprendemos nessa lição que os sinais da vinda de Cristo estão classificados em 3 seções. Sinais na vida da igreja, que fala na vida religiosa. Segundo, sinais no céu da vinda de Cristo, que é algo que vai aparecer realmente no céu. E terceiro, guerra, conflitos e terremotos, que são os sinais embaixo na terra, ou seja, no espaço continental.
Os sinais da vinda de Jesus devem ser assunto de interesse para todos os crentes que têm esperança de sua vinda. Conhecer os sinais é um alerta principalmente para aqueles desavisados que podem ser apanhados de surpresa, pois os sinais já estão em evidência. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que esta aula possa contribuir com o seu estudo, com a sua compreensão com relação aos sinais da vinda de Cristo. Se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?